Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quero saudar a todos na paz do Senhor. Nesse dia 6 de maio, né? Já são aí 0 horas e alguns segundos aí, 1 minuto, exatamente 1 minuto aí do dia 6 de maio, onde nós estamos fazendo aqui a nossa live. Eu vou esperar você chegar aí, tá bom? E vou pedir para você deixar o seu glória a Deus, tá bem? Deixe o seu glória a Deus aí e diga o lugar aí que você está nos assistindo. Deixe o seu glória a Deus, tá bem? E também eu vou pedir para você compartilhar. Nós queremos aqui trazer uma palavra de edificação para a sua vida, de um rei bastante relevante assim da palavra de Deus, né? Um grande restaurador chamado Josias. E eu quero ler aqui 2 Crônicas, com base em 2 Crônicas, no 34, nos versículos 24 até o 27, até o 28, que diz assim: Assim diz o Senhor: trarei mal sobre este lugar e sobre os seus habitantes, a saber, todas as maldições que estão escritas no livro que se leu perante o rei de Judá. Porque me deixaram, queimaram incenso perante outros deuses e me provocaram a ira com toda a obra das suas mãos. O meu furor se derramará sobre este lugar e não se apagará. Ao rei de Judá que vos enviou a consultar ao Senhor, assim direis: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, quanto às palavras que ouviste. Como o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante Deus, ouvindo as suas palavras contra este lugar e contra os seus habitantes, e te humilhastes perante mim, e rasgaste as tuas vestes, e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Amém? E ali no versículo 28, o Senhor Deus faz uma promessa a esse Josias. Bem, o que queremos trazer aqui nessa maravilhosa oportunidade? Acabara de ser encontrada os pergaminhos, a Bíblia Sagrada, vamos aqui contextualizar, né? E Josias estava ali impressionado com o que havia encontrado. Nós vamos ver lá no capítulo 34, no seu versículo 1, que ao falecimento do seu pai Amon, o Josias, ele assumiu o trono com 8 anos de idade. E esse homem, ele era um estudioso de Davi. Ele conhecia a história do seu antepassado chamado Davi. Josias era filho de Amon, neto de Manassés e bisneto de Ezequias. Josias viu Deus exaltar o seu bisavô Ezequias, viu o seu avô Ezequias transgredir e aprendeu alguma coisa. Viu o seu avô, soube, quer dizer que Ezequias fez tudo aquilo ali, e ele soube que seu avô Manassés transgrediu, foi um rei idólatra, e também soube que seu pai, ele transgrediu a lei do Senhor, seguindo o ocultismo, a feitiçaria, inclusive queimando aí criança em sacrifício, né? Um verdadeiro idólatra, o seu pai. Ele conhecia a história, seu pai, seu avô, seu bisavô eram maus exemplos. E Josias assumiu o trono porque o seu pai fora assassinado pelos próprios soldados e o povo foi ali e colocou ele rei de Judá, rei em Jerusalém. E Josias era um estudioso, era alguém muito preocupado com o reino e tinha uma admiração por Davi. Tanto é que a Bíblia diz que ele seguiu os passos de Davi, né? E quando ele alcançou 16 anos,
ele começou a buscar ao Senhor. Ele assumiu o trono com 8 anos. 8 anos depois, ele começou a buscar ao Senhor. E lá os sacerdotes, restaurou os sacerdotes, restaurando o templo, por ordem de Josias, encontraram os pergaminhos. Vamos contextualizar. Encontraram a Bíblia. E esse Josias, ele começou a buscar cada vez mais a Deus. Ele restaurou o templo, ele restaurou o sacerdócio e ele começou a buscar a Deus. E a buscar a Deus pelo que Deus representava na vida de Davi, pelo que Deus representava para Israel. E o Senhor, através da profetisa Hulda, se manifesta para esse Josias, tirando de sobre ele, das costas dele, toda a maldição que o seu bisavô, o seu avô e o seu pai atraíram para Israel. Como nós lemos aqui, como Josias se interessou em se humilhar e rasgou as vestes e pediu perdão ao Senhor, o Senhor passou de Josias as maldições que estavam para vir aí sobre Israel. Buscou conhecer a Deus, buscou adorar a Deus. E o que ele ganhou? Ao buscar a Deus, ao ser um admirador de Davi, a se interessar pelos salmos, pela palavra, ao restaurar o templo, ao restaurar o sacerdócio, ao restaurar o que é sagrado. O que aconteceu? Deus removeu de Josias e do seu reinado as maldições que estavam por vir. O que a gente aprende aqui, irmãos? Que nós devemos buscar a Deus pelo que ele representa. Josias não buscou a Deus porque queria alguma coisa em troca. Ele não foi buscar a Deus porque queria alguma bênção, queria algum favor, uma ajuda financeira, um triunfo sobre os seus inimigos. Não, Josias buscou a Deus pelo que Deus representava. E o que aconteceu? Passou de Josias toda aquela maldição. E Josias acabou tendo ali o seu reino abençoado. O que nós podemos aprender aqui? Nós podemos aprender que existem 5 situações. Existem as situações que a gente aprende quando lê, estuda, não é verdade? Situações que a gente aprende quando escuta, situações que a gente aprende quando vê nos outros, situações que a gente aprende quando vive, e existem situações que a gente não consegue aprender nunca. Tudo isso Josias entendeu. Ele leu, ele ouviu, ele viu os maus exemplos, ele não quis aquilo para si e buscou a Deus pelo que ele sabia de Davi. E o que ele encontrou? Ele encontrou a bênção, a providência, a presença do Senhor. O reino de Josias e a presença de Deus foi restaurada no reinado de Josias, porque Josias se interessou pelo que Deus representava. E ali ele alcançou as mais ricas bênçãos do Senhor. O que nós estamos vendo aí? Nós estamos vendo aí o flagelo sobre a terra com essa pandemia, já o próprio nome diz, pandemia muito grande, né? A nível mundial, assolando. E essa enfermidade, ela não respeita dinheiro, não respeita posição, não respeita nem mesmo a própria ciência, né? Quando ela passa ali de um determinado limite, ela se torna fatal, não é verdade? E outra situação da pandemia, que ela vem antes dela o medo, o terror. Quando ela já chega ali avassaladora. E o que nós podemos fazer? Nós podemos buscar a Deus nesse momento, pelo que ele representa. Veja
o que fez Josias? Josias pegou o bom exemplo de Davi. O que mais Davi fez? Você estudando a história de Davi, você vai ver que Davi foi um grande salmista, um grande apaixonado pelas coisas de Deus. A própria Bíblia diz que Davi era um rei, um homem segundo o coração de Deus. Diante dessas mazelas que os homens lá atrás atraíram para a humanidade, isso pode ser revertido, isso pode ser mudado quando nós buscarmos a Deus pelo que Ele representa e parar de buscar a Deus por interesse, buscar a Deus pelo carro, pela casa própria, buscar a Deus pela prosperidade, buscar a Deus pelo triunfo ou pelo triunfalismo, mas buscar a Deus pelo que Ele representa. Bem, e trazendo aqui, eu trouxe o Antigo Testamento, mas você olha os 66 livros da Bíblia, você vai ver que ele é cristocêntrico, e você vai aprender com o Pai, aqui, né, através das histórias de Davi e Josias, e você vai aprender com o Filho Jesus Cristo. O que Jesus Cristo representa? A Bíblia diz que ele veio tirar o pecado do mundo. É somente se entregando a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, renunciando um passado, pedindo perdão pela transgressão, pelas coisas erradas que fizemos e viver uma mudança de atitude, é que nós vamos escapar da ira que está sobre a face da terra. Buscar a Jesus pelo que ele representa. O que ele foi fazer na cruz? Foi tirar o pecado do mundo. O que ele foi fazer na cruz? Foi resgatar o homem da maldição. Você quer ficar livre? Você quer escapar? Siga o exemplo desse Josias, que o seu nome significa Jeová cura. E seja feliz buscando a Deus pelo que ele representa. Pelo que ele representa, não pelo que ele pode nos dar. História de Josias mostra que ele buscou a Deus e Deus o abençoou. Ele não buscou a Deus porque ele queria alguma coisa de Deus, não. Ele buscou a Deus porque ele queria conhecer. Deus permitiu que ele achasse lá as Escrituras, e ele foi lá, achou as Escrituras, aprendeu, restaurou, e foi uma bênção, porque Deus se manifestou a esse rei aqui, chamado Josias, Jeová cura. O que Jesus representa para você? Você quer conhecer esse Jesus pelo que ele representa, ou você quer alguma coisa em troca com Jesus? Eu quero dizer para você que o Espírito eterno, o Espírito de vida, o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Cristo, ele quer glorificar a Jesus Cristo na sua vida. Aceite ele como seu único e suficiente Salvador, renuncie, mude as suas atitudes, conheça esse Deus de uma maneira intrínseca, pelo que ele representa, e você vai ver o que Deus pode fazer pela tua vida, tá bem? Não vamos buscar mais a Deus pelo que ele pode nos dar. Esse é um evangelho falido, fracassado, onde as pessoas passam algum tempo lá dentro e acabam sofrendo terríveis traumas e decepções. E acabam dizendo que não há mais solução. Mas busque a Jesus pelo que ele representa. Busque a Jesus porque só ele pode te dar a salvação. Siga o exemplo de Josias e seja verdadeiramente livre e feliz, tá bem? Um forte abraço aí para você. Nós vamos aqui encerrar a nossa live aqui, saudando os irmãos que estão aqui ao vivo na nossa live, tá bem? A minha esposa está ali na antessala, né? E também o irmão presbítero Wagner está na audiência aí, assistindo aí. Eu vou pedir para você compartilhar, porque também alguém precisa conhecer a Deus pelo que ele representa, não
pelo que ele pode trocar conosco. Não. Quando a gente busca ele pelo que ele representa, finalmente seremos abençoados. Eu quero melhorar. Efetivamente receberemos a bênção do Senhor. Também está aqui o Jefferson e a minha prima Karina, né? Junto com o João e com o Joaquim. Obrigado aí pela sua audiência. Tem mais gente aqui nos assistindo. Vamos lá ver. Eu peço para você aqui compartilhar e oferecer essa live aí para mais alguém. Alguém precisa conhecer a Jesus de verdade, tá bem? Forte abraço, Deus abençoe você e a sua família.